Olá, Núbia, boa noite, tá por aí? Hoje somos nós. Núbia que não se interessa pelo Ministério Público, que quer mesmo magistratura, mas de toda forma, Oi, tô por parece... aqui. Oi, Núbia. Mas de toda forma a gente precisa conhecer um pouquinho também sobre o Ministério Público, né, Núbia? Mesmo para você que almeja magistratura, estou supondo. Você me conta. Tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo Cortou bem? aqui. Cortou, não ouvi o final. Tá. Tá ouvindo bem o que eu estou falando? Sim, é a minha internet que estava instável. Tá. Então, beleza. Sendo assim, então a gente segue. Ontem a gente conversou sobre o Ministério Público, a instituição Ministério Público. Vimos aquilo que consta entre o artigo 127 a 130 da Constituição. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais aqui sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. A gente já estudou sobre o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e aquelas informações, aquela natureza, aquele entendimento que a gente formou a partir dessa compreensão do CNJ, também nos auxilia na compreensão daquilo que é o CNMP, porque tanto o CNJ quanto o CNMP são órgãos administrativos autônomos. Embora eles façam parte dessa estrutura, seja do Poder Judiciário, falando de CNJ, seja do Ministério Público, falando de CNMP, as atividades destes órgãos são essencialmente administrativas. Aí desempenham aí os seus papéis, as suas atribuições, no zelo para que a máquina pública funcione bem. E hoje a gente devota aqui a nossa atenção sobre as atividades do CNMP. Vai chegando aí o Fábio também para participar aqui da nossa aula. Hoje é sobre o CNMP, tá, Fábio? Estava aqui dizendo que se trata de um órgão administrativo autônomo, assim como é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E como a gente costuma fazer, vamos entender aqui como que esse grupo é destacado, como que esse grupo é formado a partir dos seus pares. Então, você tem aí na sua tela esse quadro, numa primeira coluna, aqueles que indicam, e numa segunda coluna, de onde sai, de onde emerge, como é preenchida cada uma das vagas do Conselho Nacional do Ministério Público. Deixa eu levantar aqui a câmera para não tapar o texto. Muito bem. Você tem aí no alto que quem preside o CNMP é o chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República. Então, da Procuradoria-Geral da República, vem o PGR para presidir. Então, automaticamente, aquele que é o chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República, automaticamente, ele também será presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Da Procuradoria-Geral da República virá uma indicação de integrante do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho, um integrante do Ministério Público do Trabalho, e assim, respectivamente, quanto às outras áreas, seja militar, seja do Distrito Federal, o chefe desses ministérios públicos farão uma indicação para preenchimento dessas vagas. Na sequência, a gente vê 3 vagas que são destacadas para o Ministério Público Estadual. Isso é uma coisa que a gente também aprendeu ontem. Nós temos tanto o Ministério Público da União, e abaixo dele ele engloba o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tudo isso aí são braços do Ministério Público da União. Ao passo que, de outro lado, nós temos os ministérios públicos dos Estados-membros, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Amazonas e assim por diante. Então, a gente tem primeiro aí 5 vagas do Conselho Nacional do Ministério Público que são preenchidas com integrantes do MPU, e depois nós temos 3 vagas que são preenchidas com integrantes do MPE, dos mais diversos ministérios públicos dos estados
membros. Desse grupo aí, desses 8, virá aquele que será escolhido para ser o corregedor nacional do Ministério Público. E ao assim fazer, ao ocupar essa vaga, ele deixará de exercer concomitantemente as suas atividades no Ministério Público de origem, porque aí ele vai se dedicar com exclusividade às demandas relacionadas à Corregedoria Nacional, esse órgão de fiscalização instalado dentro do Conselho Nacional do Ministério Público da União. Preenchidas essas vagas, que são, portanto, 2, 4, 6, 8 vagas de Ministério Público, nós temos ainda 6 vagas destinadas a órgãos externos, que não são do Ministério Público. 2 vagas para juízes de direito, uma por indicação do Supremo Tribunal Federal, outra por indicação do Superior Tribunal de Justiça, 2 vagas para advogados, escolha do Conselho Federal da OAB, e 2 vagas para cidadãos, uma escolha da Câmara dos Deputados e outra do Senado Federal. Então, um número total, artigo 130-A da Constituição, um número total de 14 integrantes do CNMP, 8 integrantes pertencentes ao quadro da própria carreira do Ministério Público, seja do MPU, seja do MPE, 2 advindos da magistratura, por escolha do STF e do STJ, 2 da advocacia, escolha do órgão máximo da advocacia, que é o Conselho Federal da OAB, e 2 dentre cidadãos. Câmara dos Deputados escolhe um e Senado Federal escolhe outro. A escolha dos membros do MPU, como que funciona? O Ministério Público da União. Quais são os requisitos que precisam ser preenchidos? Requisitos com os quais nós já estamos habituados, porque já vimos algo parecido em aulas anteriores. Então, a idade mínima de 35 anos, tem que ter pelo menos 35 anos, mais de 10 anos na respectiva carreira, tá? Seja do Ministério Público Militar, seja do Ministério Público Trabalhista, e assim por diante. E o mandato deles dentro do CNMP é de 2 anos, admitindo-se apenas uma recondução. Então, você ficou ali como conselheiro do CNMP por 2 anos, você pode ser reconduzido apenas mais uma vez. Como é feita essa escolha? O próprio órgão de classe vota uma lista tríplice. Então, vem do Ministério Público Federal 3 procuradores da República, do Ministério Público do Militar 3 também. E aí, desses 3, o chefe daquele MP, seja do trabalho, seja militar, seja federal, fará escolha de um. Então, a lista tríplice, desses 3 que vem do próprio órgão de classe, o procurador-geral de cada um desses ramos vai fazer a escolha de um. E tendo feito essa escolha que veio aí a partir da lista tríplice feita pelo órgão de classe, na pessoa do Colégio de Procuradores, no caso do MPF, do MPT e do MPM, e dos procuradores e promotores, no caso do MP, Distrito Federal e Territórios, dá até para supor por que no caso do Distrito Federal, o Colégio de Procuradores precisa se unir com os promotores, porque o número deve ser muito pequeno, né? Então, se unem para fazer essa votação, ao passo que nas outras espécies de órgãos não há a inclusão dos promotores, são apenas os procuradores, que são aqueles que atuam em segunda instância em favor do Ministério Público. E aí eles encaminham essa escolha para o Procurador-Geral da República, que o submete à aprovação do Senado Federal. Então, veja, recapitulando aqui, os requisitos para ser conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Você ter mais de 35 anos e mais de 10 anos na carreira. O mandato é de 2 anos e se admite uma recondução. O órgão de classe, na pessoa do Colégio de Procuradores, ou no caso do Ministério Público do Distrito Federal, Colégio de Procuradores e Promotores, faz uma lista tríplice. Esta lista tríplice é encaminhada para o chefe daquele respectivo Ministério Público. Ele fará a escolha de um. Esse um
é encaminhado para o Procurador-Geral da República, que o apresentará ao Senado Federal para aprovação ou reprovação, sendo a aprovação dependente de maioria absoluta. E como é no Ministério Público dos Estados? Porque no Ministério Público Militar é um único Ministério Público. Se é o Ministério Público do Trabalho, é o Ministério Público do Trabalho. Agora, no Ministério Público Estadual, nós temos aí 26 estados. Como que faz para selecionarmos o número de vagas destinadas a estes no CNMP, que são 3 vagas? Como que faz? Primeiro, vale dizer que os requisitos são os mesmos: 35 anos de idade, mais de 10 anos na carreira, 2 anos o mandato, admitida uma recondução. Esta lista tríplice é votada pelo órgão de classe. Então, digamos, Ministério Público do Estado de São Paulo. Os promotores de justiça votam e é escolhido aí são escolhidos 3 para representarem o órgão. Desses 3, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, que é o chefe do Ministério Público Estadual, vai escolher lista tríplice, elaborada pelos respectivos integrantes da carreira de cada instituição. E daí, uma vez que cada estado tenha um nome, os procuradores-gerais de justiça de todos os estados da federação se reúnem para, dentre esses 26 nomes, já que são 26 estados, eles selecionarem 3 que então preencherão o quadro, as vagas destinadas ao Ministério Público Estadual no Conselho Nacional do Ministério Público, certo? Então, tem a reunião conjunta dos Procuradores-Gerais de Justiça, tem a lista tríplice geral, e dentre essa lista tríplice geral, há ainda a votação do Senado Federal por maioria absoluta. Escolha dos demais membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Veja, quando a gente falou sobre os representantes do Ministério Público da União, com suas várias áreas, ou do Ministério Público dos Estados, nós percebemos que há requisitos: idade mínima, anos de carreira, são requisitos para que ocupe esse espaço. Agora, as outras vagas, por qualquer razão que se seja, juiz de direito escolhido pelo STF, não tem critério nenhum previsto na Constituição. STJ, também não tem critério nenhum. Os 2 advogados vindos da OAB, também sem critério. Um cidadão do Senado Federal, sem critério. Um cidadão da Câmara dos Deputados, sem critério. A Constituição não prevê e a lei não prevê critérios. E por isso se considera que se trata, nessa situação, de uma omissão normativa que deveria ser preenchida, que deve ser preenchida em algum momento. Porque se todos os outros que são integrantes do próprio MP cumprem requisitos para ocupar a vaga, então, digamos, da forma como está, em tese, um juiz de direito recém-aprovado, vencido o período do estágio probatório, vitaliciado no seu 3º ano, primeiro ano como titular, ele já poderia eventualmente ocupar essa vaga, caso tivesse alguns amigos influentes no STF ou no STJ, e assim por diante. Então, é necessário que em algum momento sejam inseridos aí alguns critérios para o preenchimento das outras vagas. Temos aqui o artigo 130A, a exposição do texto, porque há textos que eles precisam ser, na verdade, acompanhados, lidos de ponta a ponta para a gente entender as suas nuances. Então, o artigo 130A, falando sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, nos diz que compõe-se de 14 membros. Você lembra lá do CNJ, que eram 15 membros. CNMP são 14 membros, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sempre tem essa história da maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. O único caso que nós vimos aqui que a recondução é limitada é do Procurador-Geral da República. Todas as outras situações é uma recondução, quando não nenhuma recondução.
mas a maioria dos casos, 2 anos e uma única recondução. E como que é feita essa votação? O Conselho escolherá em votação secreta, no caso do corregedor geral, como é feita a votação, a escolha dele. Em votação secreta, um corregedor geral, dentre aqueles 8 que pertencem ao Ministério Público, com exceção do presidente, tá, que é o Procurador-Geral da República, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes. Então, veja, para você ser conselheiro do CNMP, é possível que você seja reconduzido. Agora, se você for eleito para ser corregedor do CNMP, você só será pelos 2 anos. Você não pode ser reconduzido. Vedada a recondução, é o que diz o parágrafo 3º do artigo 130-A. E quais são essas atribuições destinadas ao corregedor? Primeiro, receber reclamações e denúncias de qualquer interessado. Veja que não tem status, não tem legitimidade, qualquer interessado pode encaminhar sua reclamação, a sua denúncia para o CNMP relativas aos membros do Ministério Público e dos seus respectivos auxiliares. Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção, de correção, é fiscalização, é investigação, para ver se o órgão está funcionando nos conformes. Terceiro, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Às vezes, temos ali um número de 14 conselheiros, cada um com as suas atribuições, porque eles não deixam de cumprir aquilo que lhes cabe no órgão de origem, com exceção do corregedor. Então, às vezes, é necessário, para o cumprimento dos trabalhos, fazer a requisição, a designação de outros membros, de outros órgãos do Ministério Público. As atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público, nós encontramos aí, é o texto da Constituição, apenas para que você detenha os seus olhares, o identifique. Artigo 130-A, parágrafo 2º, que já diz aí de pronto a que cabe esse órgão, para deixar claro que a função do Ministério Público não é aquela função costumeiramente destinada a um promotor de justiça, a um procurador de justiça, é uma função, é uma atuação essencialmente administrativa, financeira, funcional, fiscalizatória, e nessa proposta, nessa narrativa, é que desempenha essas obrigações, essas atribuições descritas no artigo 130-A, parágrafo 2º da Constituição. Apenas para mencionar aqui alguns pontos, como o inciso 2º, que faz menção que o CNMP deve zelar pela observância do artigo 37. O que consta no artigo 37? É sobre a administração pública e os seus princípios básicos de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, isso cabe ao CNMP fiscalizar, cumprir, zelar pela observância. Outro ponto, pode o CNMP, de ofício ou mediante provocação, avaliar a legalidade dos atos administrativos praticados pelos outros órgãos do Ministério Público. Então, veja, o que é avaliado pelo CNMP não é o mérito da decisão administrativa. O que é avaliado é a legalidade da decisão. Aquilo que é conteúdo decisório, o próprio órgão administrativo local, seja do Ministério Público da União, seja do Ministério Público Estadual, cabe a essa decisão prevalecer. Agora, se por qualquer razão a legalidade desse ato não foi observada, aí sim o CNMP pode revisitar isso e mudar essa história. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar, correcional, fiscalizatória. Está aqui um detalhe importante, podendo avocar processos disciplinares em curso. Você se lembra lá das aulas de direito administrativo o que significa avocar? Sim? Lembram? Avocar, gente, é trazer para si.
Então, tem um procedimento administrativo sendo apurado aqui no Ministério Público de São Paulo. Pode ser que, em algum momento, cumpridos aí os requisitos previstos na Constituição, na lei, pode o CNMP avocar, trazer para si esse processo disciplinar em curso, né? Determinar remoção ou disponibilidade, aplicar outras sanções administrativas, assegurada a ampla defesa. Então, essa palavra ela tem um sentido específico, avocar. Quando você lê-la em outro contexto, se lembre que trata disso. Um inciso que costumeiramente cai em prova, que é a mesma redação do CNJ, é o inciso 4º. Rever de ofício ou mediante provocação, ou seja, de ofício você sabe, espontaneamente. Ninguém precisa provocar. Os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano. Veja que no outro caso, ele avoca processos que estão em curso. Mas mesmo processos já concluídos, né, o que diz aqui, os processos disciplinares já julgados há menos de um ano, podem vir parar na mão do CNMP para uma revisão. E, no mais, elaborar relatório anual e, a partir desse relatório, vai dar bases para essa mensagem do artigo 84, inciso 11. Você se lembra do artigo 84 sobre o que são as competências do presidente da República. E o presidente da República, quando abre os trabalhos do ano legislativo, ele faz um discurso no Congresso e ele apresenta ali, inclusive, informações advindas do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, é por isso que consta aqui esse inciso 5º, elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. Eu sei que quando a gente lê assim a Constituição ou a lei, dá uma preguiça danada de ir lá conferir o que determinado artigo descrito diz, mas é importante porque só assim a gente tem a visão de tudo aquilo que o dispositivo quer nos informar. Pergunta: CNMP tem competência para realizar controle de constitucionalidade no exercício de suas atribuições? Não, não tem. Não. Assim como o CNJ, que a gente viu aí em aulas anteriores, o CNMP é um órgão administrativo. E sendo um órgão administrativo, ele pode até deixar de aplicar uma norma por considerá-la inconstitucional. Mas isso não implica por si só na inconstitucionalidade da norma. Então, isso não é um controle de constitucionalidade. E se posteriormente o Supremo Tribunal Federal chegar a uma conclusão diversa sobre essa postura que tem sido assumida pelo CNMP, o CNMP será obrigado, vinculado a essa decisão advinda do STF, seja mediante controle de constitucionalidade concentrado, seja mediante uma súmula vinculante. E quem tem competência para julgar um membro do CNMP? Lembra lá do CNJ? Agora, nesse momento de cafezinho aí do Fábio, lembra lá do CNJ? A quem compete julgar um membro do CNJ pela prática de crime de responsabilidade? Senado, né? Senado, é a mesma coisa para o conselheiro do CNMP. E aí, aquela observação que a gente viu lá na outra aula. Isso significa que o Senado pode vir a julgar um cidadão, já que cidadãos fazem parte tanto do CNJ quanto do CNMP, certo? Então, se esses conselheiros, enquanto cidadãos, porque nessa condição ali eles estão, praticarem crime de responsabilidade, poderão ser julgados pelo Senado Federal. Infrações penais comuns depende da origem do membro. Então, se a origem é um juiz de direito, é o TJ. Se a origem é um membro do Ministério Público Militar, a origem é aquela que prevê a Constituição e assim por diante. Não há distinção quanto a julgamento relacionado à infração penal comum. É o mesmo da origem do integrante, do conselheiro. Agora, quando se trata de crime de responsabilidade,
todo mundo entra no mesmo pacote. Quem tem competência para julgar ações contra o MP? Me sinto, de alguma forma, injustiçado por alguma prática, alguma conduta do CNMP, alguma decisão do CNMP, e vou ajuizar uma ação contra o CNMP. Quem tem competência para julgar? O Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição. Então, se a ação é contra o próprio CNMP, então nós temos aí o STF competente para fazer esse julgamento. E vamos, então, para a nossa questão, e assim finalizamos bem cedo os nossos apontamentos de hoje. Prova aí, Ministério Público do Estado de Sergipe, o corregedor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público deve ser escolhido. Veja, a gente falou lá sobre o presidente do CNMP, que é o Procurador-Geral da República, e falou que dentre os integrantes, já estou falando a resposta, foi mal. O corregedor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público deve ser escolhido A, por votação aberta, sendo obrigatoriamente um membro da carreira do Ministério Público e conselheiro do CNMP, tá certo? Não sabem. Tá errado, Fábio? Não sei, senhor. Letra B, por votação aberta dentre os conselheiros do CNMP. Letra C, pelo Procurador-Geral da República, presidente do CNMP. D, por votação secreta, sendo obrigatoriamente um membro de carreira do MP e conselheiro do CNMP. E letra E, por votação secreta dentre os conselheiros do CNMP. Primeiro ponto. Essa votação é aberta ou é uma votação secreta? Que diz lá o texto da Constituição, diz o texto do regimento e assim por diante. A votação é secreta e basta ser conselheiro do CNMP ou precisa ser conselheiro advindo da carreira do Ministério Público? Precisa? Precisa. Então, lá dentre os 14, nós temos 8 que são MP e temos 6 que são juízes, cidadãos, gente de outras áreas, certo? Advogados. Então, estes que não são MP, eles não podem ser corregedores. Para ser corregedor, que é um mandato sem possibilidade de recondução, diga-se de passagem, mandato de 2 anos, para ser corregedor, precisa ser dentre os integrantes do MP. E a votação, nesse caso, é uma votação secreta. Certo? Então, com isso, terminamos bem cedinho, menos de 30 minutos, os nossos apontamentos de hoje. E a gente retorna na segunda-feira para conversar sobre defensoria pública, talvez com um pouco mais do que possa ser dito a respeito da defensoria pública. Tá bom? Obrigado aí pela presença do Fábio, da Nube, a Letícia apareceu e depois saiu. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau, gente. Um abraço.